Estamos começando mais um TV Câmara. Veja agora o que foi discutido na última sessão, terça-feira, dia 11 de março. Foi votado em segunda discussão e aprovado o projeto de reunião solene em homenagem aos 41 anos da fundação da Assembleia de Deus de Olaria. A reunião deve acontecer no dia 15 de maio, às 6 horas da tarde. Foi votado em primeira discussão e aprovado o projeto de lei número 3.122/08 do vereador Jorge Carvalho, que dispõe sobre a utilização de prêmios ou créditos de milhagem oferecidas pelas companhias de transporte aéreos, quando as passagens forem adquiridas com recursos do erário público. O projeto de lei do vereador Marcelo Verli, que autoriza e orienta a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo a criar a Agência Municipal Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos concedidos de Nova Friburgo. O projeto está tramitando em regime de urgência e recebeu 2 emendas do vereador Roberto Vermelinger, aguardando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final. Foi votado em primeira discussão e aprovado por unanimidade o projeto de lei número 3003/07 do vereador Denilson Breder, que dispõe sobre a instalação de brinquedos, instalações sanitárias e bebedouros nos parques municipais, para uso de pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida. A sessão de hoje é específica sobre LER, lesão por esforço repetitivo. O projeto é do vereador João Turler. Vão ser discutidas as possibilidades e benefícios da prevenção das doenças ocupacionais. Veja agora na íntegra a sessão de hoje da Câmara dos Vereadores de Nova Friburgo, quinta-feira, 13 de março. Senhoras e senhores, boa noite. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto a 9ª reunião da 7ª sessão ordinária. Reunião essa específica sobre o LER, lesão de esforço repetitivo, requerido pelo excelentíssimo vereador João Padeiro. Nesse momento, o vereador João Padeiro já se encontra aqui na mesa dos trabalhos. Nós daremos início à reunião, convidando para participar aqui, fazer parte da mesa, o doutor Ricardo Garcia Duarte, médico do trabalho do Rio de Janeiro, representando o Sindicato dos Bancários de Nova Friburgo. Gostaria de pedir ao ilustre vereador Grimaldino Narciso que conduzisse nossos convidados à mesa para o obséquio. Aqui na mesa para o obséquio. Seja bem-vindo, doutor. Convidamos também a senhora Luzia Falcão, presidente do Sindicato do Vestuário de Nova Friburgo, representando o Sindicato dos Trabalhadores. Gostaríamos também de convidar o doutor Ebenezer, médico do trabalho do Ministério do Trabalho, representando nesse momento o subdelegado do trabalho do Ministério do Trabalho. No decorrer, gostaríamos também de convidar o senhor Edil Nunes, ex-parlamentar desta casa, assessor do Sindicato do Vestuário, que fizesse parte aqui dos nossos assentos. No decorrer da reunião, nós estaremos aí convidando as demais autoridades, senhores e senhoras que chegarem, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho. Eu, nesse momento, gostaria de comunicar à casa que o presidente Sérgio Xavier está em viagem representando a Casa Legislativa, já está na estrada no seu retorno e pediu que, como primeiro presidente, dessemos início à sessão
pelo adiantar da hora. Nesse momento, eu passo a palavra ao ilustre vereador requerente da sessão, vereador João Padeiro. Boa noite a todos, senhor presidente, vereador Alexandre Cruz, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, para começarmos essa reunião específica para falar de um assunto que atinge a todos os trabalhadores, sem fazer exceção a nenhum trabalhador. Senhoras e senhores, esse mal conhecido como a LER, realmente é uma doença que vem lesionando os nossos trabalhadores no dia a dia, nas indústrias, nas confecções, na metalúrgica, nos bancos, nos caixas dos bancos, em todos os setores. A gente sabe da preocupação dos sindicalistas, das pessoas envolvidas no assunto. Realmente é uma doença silenciosa que desde que o trabalhador começa a trabalhar no seu primeiro dia numa indústria, numa confecção, ele já está propenso a ter uma lesão por esforço repetitivo. A gente sabe que as pessoas custam a entender que estão começando a ficar com essa doença. E o sindicato do vestuário de Nova Friburgo e o sindicato dos bancários me pediu que fizesse essa sessão para que aqui essa doença de um mal tão grande pudesse ser mais conhecida. Doença ocupacional mais conhecida como LER, lesão por esforço repetitivo. Essa doença age de maneira silenciosa e causa danos irreversíveis ao trabalhador. Da pior maneira, a melhor maneira de se evitar o crescimento do número de trabalhadores afetados pela LER é a prevenção. O motivo dessa reunião é buscar, através dos sindicatos de órgãos públicos envolvidos no assunto, formas de prevenção, objetivando melhor qualidade de vida aos nossos trabalhadores. Então, senhoras e senhores, essa reunião é especificamente para isso, para discutirmos esse mal enorme que é a LER. Aqui temos pessoas envolvidas diretamente no assunto e que vão, com toda certeza, fazer com que esse mal que atinge aos nossos trabalhadores, a partir dessa noite, possam ser mais esclarecidos. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria também de convidar a fazer parte aqui dos nossos assentos o senhor Cláudio Damião, presidente do Sindicato dos Bancários de Nova Friburgo. Faça parte aqui junto ao nosso companheiro Edil. E também gostaríamos de convidar o senhor Plínio Gomes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Hoteleiros de Nova Friburgo, que fizesse parte aqui conosco dos nossos assentos. Nesse momento, eu gostaria de dizer da grande alegria que nós temos, por determinação, requerimento do vereador João Tuller, de pedir uma sessão específica, às quais os vereadores votaram por unanimidade, parabenizar os vereadores que aqui se encontram presentes, nesse momento que nós tratamos de um assunto tão importante, tão delicado, e dizer que a gente esteve aí observando, vendo a situação, como se tratava desse assunto, e a gente pôde ver que em 1978 existiam 20 mil casos de LER nos Estados Unidos, e hoje já são 185 mil. Então, realmente é um assunto preocupante, e essa casa se mantém solidária com todos os senhores nesse sentido. Eu gostaria, desse momento, de passar a palavra à senhora Luzia Falcão, presidente do Sindicato do Vestuário de Nova Friburgo. Boa noite a todos.
os presentes. Eu que agradeço imensamente ao vereador João Turler por ter aprovado, né, o nosso pedido que fizesse a solicitação dessa sessão específica, e a todos os vereadores que aprovaram, e principalmente os que estão presentes para discutir um assunto que é tão importante, que é tão grave em nossa cidade e tem, às vezes, ficado às escondidas. Porque o trabalhador sofre calado, há uma série de ações judiciais tramitando, há uma série de processos, inclusive no Ministério Público, junto à Previdência Social, e, no final das contas, os trabalhadores estão sendo lesionados, sofredores em toda a cidade, e a gente não tem visto muitas ações. Então, eu gostaria de informar, né, de passar para vocês, que o Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário ele foi criado em 1983, e nos 24 anos e meio de existência, os trabalhadores tiveram muitas conquistas, né, ressaltando que em 99 foi quando assumimos o sindicato, tivemos a nossa sede própria e daí desenvolvemos uma série de trabalhos organizados, né, sempre com a participação dos trabalhadores, para que se visse os problemas causados na categoria dos trabalhadores do vestuário e se chegasse a algumas soluções. E com isso a gente colocou atendimento médico, odontológico, cursos profissionalizantes e por aí. Mas o maior problema que foi detectado foi a LER, a lesão por esforço repetitivo, que é um problema causado pela alta competitividade, que cada vez mais as empresas querem produção e com isso colocam um trabalhador competindo com o outro, não tendo intervalo para que eles tenham um mínimo de descanso, de relaxamento nos músculos, e com isso eles vêm sendo lesionados. Quando este trabalhador já está num alto grau de lesão, ele procura o seu médico, né, um ortopedista normalmente, e é encaminhado à Previdência Social. Fica por um período de benefício como auxílio-doença. O INSS não tem reconhecido como acidente de trabalho, a menos que a gente tenha que entrar com um processo judicial para isso, ou no Ministério Público do Trabalho. Tem sido um trabalho árduo. O trabalhador fica 2, 3 anos, às vezes 3 meses, como auxílio-doença. Quando a gente consegue fazer a reversão para acidente de trabalho, são raros os casos. Esses trabalhadores, quando são voltados a suas atividades normais, ainda têm uma estabilidade. Os que nós não conseguimos, né, que são a maioria deles, o trabalhador retorna ao trabalho e é demitido. E em outras vezes, o caso mais grave é quando o INSS corta o benefício, o trabalhador não tem autorização do seu médico, nem do médico do trabalho, para o retorno à empresa, e ele fica no vácuo, sem salário, por meses e meses a fio. Então, isso compromete a sua recuperação, compromete a sua sobrevivência, porque suas despesas normais continuam, e ele não podendo trabalhar porque não tem autorização do médico do trabalho, nem do seu médico, ele não tem o seu salário. Por outro lado, não tendo o benefício concedido pela Previdência, ele continua sem nenhum vencimento, e isso está se tornando um caso cada vez mais grave. Foi objeto de várias denúncias do Sindicato dos Trabalhadores. Tenho certeza que não só o nosso, mas os outros têm tomado essa atitude também, que é um trabalho em conjunto, que não é só a categoria do vestuário que vem sendo lesionada, os trabalhadores bancários vêm sendo lesionados, os trabalhadores metalúrgicos, têxteis, de diversas categorias, vêm sendo sofredores deste problema. E quando foi feita essa solicitação, dessa discussão, foi para que mostrássemos à sociedade que é um problema sério, é um problema gravíssimo, é uma doença que após o trabalhador estar lesionado, ele não tem cura, o tratamento ele pode paralisar, né, a doença, estagnar no estágio em que ela estiver, mas ela não vai ser revertida, e muitos são os trabalhadores que estão hoje impedidos de ter uma vida normal. Nós temos hoje aqui na sessão, na plenária, temos duas trabalhadoras, né, uma da categoria do vestuário, que está aqui com o braço completamente imobilizado. Temos uma situação que me deixou constrangidíssima, né, uma trabalhadora que eu estou acostumada a atendê-la normalmente, e chegando, brincando com ela, depois de uma conversa de orientação, quando ela se levantou, eu vi que a blusa dela estava aberta. Aí eu brincando com ela, né, quando eu vi a filhinha dela abotoando, eu falei com ela: poxa, Lu, você está explorando a sua filha de 5 anos, colocando para abotoar a sua blusa? Ela falou assim: não, Luzia, não é exploração, porque eu não consigo mais abotoar minha própria roupa. Então, quando eu vejo uma jovem de 20 e poucos anos não conseguir abotoar a própria roupa, é porque a situação está muito grave. E como a gente não consegue sozinhos fazer
uma discussão de conscientização dos empresários da necessidade de se ter métodos preventivos à doença, quando a gente sozinhos não temos conseguido envolver todos os atores que são responsáveis pela saúde dessas pessoas. Foi o motivo da solicitação dessa sessão específica, em agradecimento à presença de todos os vereadores que estão aqui e dos profissionais de saúde, dos médicos, inclusive aqui do Ministério do Trabalho, que também está presente para a gente discutir o assunto. Muito obrigado, querida companheira Luzia Falcão. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Ricardo Garcia Duarte, médico do trabalho do Rio de Janeiro. Boa noite. Boa noite a todos. Agradeço aqui o convite feito, principalmente aqui pelos sindicatos bancários. Eles sabem que eu assessoro o pessoal lá de Niterói. Enfim, já tem algum tempo que eu milito nessa área. E aí eu organizei assim, só rapidamente, não vou me estender muito não, só para a gente situar, porque quando a gente fala sobre prevenção de doenças, quer dizer, em especial os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, ou as lesões por esforços repetitivos, como elas foram conhecidas, a gente já entra num primeiro debate que é assim, isso não são doenças, são nexos estabelecidos em que você diz que os distúrbios osteomusculares estão relacionados ao trabalho, as lesões por esforços repetitivos são decorrentes do trabalho. Hoje, o grande problema, quer dizer, se a gente resgatar o que é doença, quer dizer, a história da patologia, quer dizer, é o estudo da doença. Só que doença, para muitos hoje, muitos colegas médicos, sejam aqueles que militam em algumas empresas, em bancos, e aqueles que militam, hoje em dia, não todos, é lógico que tem exceção em todos os locais, dentro da Previdência Social, a gente tem encontrado, quer dizer, a caracterização para eles do que é um trabalhador portador de doença, aquilo que eles consideram que é uma doença incapacitante. Só que quando a gente vai ver doença incapacitante, eu já tive casos de pessoas amputadas, carteiros, em que estavam colocando de alta para retornar à rua para distribuir cartas. Casos de gente com hérnias de disco, com necessidade de tratamento cirúrgico, retornando ao banco para poder trabalhar normalmente. Braços inchados, então, quer dizer, eu não vou nem discutir esses casos que são visíveis ao leigo. Porque se a gente for discutir a doença, a gente discute o estudo da doença através assim, se é um estudo de doença, mas o estudo de doenças, a patologia significa o sofrimento. Sofrimento ninguém vê, a gente sente. Antes que isso apareça aos olhos vivos, mesmo de um profissional bem treinado, você sente dor, você sente cansaço, é uma estrutura, é uma história individualizada e subjetiva. E aí todos, até que provem o contrário, isso é mentira ou isso é irreal. Só que se a gente não, nesse momento, não começar a atuar, e aí que seria a atuação da prevenção, porque nós temos hoje legislações, e o Brasil não tem pouca legislação relacionada ao trabalho, tem muita, e muita legislação específica. A gente pode até dizer assim, poderíamos melhorar na estrutura do Ministério do Trabalho, sem sombra de dúvida, mas hoje a legislação que a gente tem para os CLTistas, se ela fosse cumprida, nós certamente não estaríamos aqui discutindo o problema da necessidade de prevenção de doenças ocupacionais, principalmente os distúrbios osteomusculares, que já foi lembrado aqui. Se nos Estados Unidos hoje representam esse número de doenças, o pessoal de São Paulo fez o levantamento, entre 2000 e 2005, foram 25 mil casos de auxílio-doença só na categoria de bancário. É assustador, representando quase R$1 bilhão em pagamento de benefícios. Então, se a gente não se preocupa com esse ser humano que está adoecido, e esse está adoecido, precisando de doença caracterizada, a gente não está nem mais discutindo o sofrimento, que é subjetivo, nem se existe dano ou não. Esse tem dano, está tratando, e a gente não sabe o que vai acontecer, se a gente vai conseguir tratar e curar, ou se a gente pega e vai ter que ou aposentar, e se a gente pegar aqui, especificamente bancário, de Nova Friburgo, é uma categoria pequena, depende do que se considere pequena, de 600 bancários, você tem 100 CATs emitidas pelos sindicatos de trabalhadores. É assustador, porque qualquer levantamento epidemiológico de determinada doença, acima de 5% é pânico. Acima de 10% é considerado epidemia e tem que ser tomada iniciativas com relação a planejamento e a projetos com relação à prevenção de doenças, porque isso repercute sobre a vida
cotidiana desses cidadãos e cidadãs, repercute sobre os cofres públicos, né? É por isso que eu sempre... Parece brincadeira associar essa... Porque eu acho que, assim, se hoje a gente não convenceu... Eu já estive no INSS uma vez, e a chefe da perícia, era uma colega médica, ela falava assim, não, eu também sinto dor na coluna e não estou fora do meu trabalho. Eu falei assim, existem dores e dores, e se você se permite a trabalhar com dor, é um problema exclusivo teu, você está fazendo opção. O problema é que se eu me permitir trabalhar com dor, e eu agravar, e eu chegar a um ponto de chegar a uma aposentadoria, a minha qualidade de vida já era ruim, passa a ser péssima, e eu sou um estorvo para mim mesmo, porque eu não vou conseguir levar a minha vida bem, e aí o que era osteomuscular passa a ser saúde mental. E aí você entra num ciclo vicioso, porque quem sente dor não dorme bem, não tem relações individuais ou coletivas, seja familiares, seja no trabalho, de forma corriqueira e tranquila. Então, você gera uma estrutura na vida dessa pessoa em que não só a qualidade, quer dizer, a própria perspectiva de vida, então a saúde física e mental, elas começam a se associar. Então, quando as pessoas falam, eu só quero ver, então eu afasto, hoje temos problemas sérios no INSS, porque não está escrito em lugar nenhum, os bancários têm entrado sucessivamente com solicitação de licenças médicas no INSS, e isso é negado. Entram na justiça tentando tutela antecipada para garantir um direito, e não é porque eles estão armando, porque eles não conseguem trabalhar, eles não conseguem, quando ela fala que não consegue abotoar, é verdade, não é brincadeira, não, são pessoas jovens, de 20 a 30 anos, isso serve para qualquer categoria, não consegue abotoar a roupa, então você passa a ter que mudar a tua roupa, você começa a vestir roupas em que você começa a vestir pela cabeça, se você não rompeu, não tiver uma lesão de ombro, que aí tem alguém te vestindo, e aí haja autoestima para você com 20, 30, 40, não importa a idade, mas com 20 anos, certamente, a tua relação com a vida, você está no pleno da tua vida. Isso não quer dizer que eu com 60 também não vai querer estar no pleno da minha vida. A ideia é que eu chegue à minha aposentadoria com saúde, coisa que cada vez fica mais, enfim, difícil dentro dessa perspectiva que a gente trabalha. Então, a gente tem, e parece que é uma doença nova, quer dizer, no século XVII já descreviam os escribas, os notários, com essa doença. Nossa doença não é do século XX, essa é uma doença da humanidade, porque tem relatos dela da época das pirâmides, que se cortavam as pirâmides na mão, quer dizer, era a base de artesãos, de escravos que faziam isso. Só que o que acontece? Quando eu tenho uma mão de obra não qualificada, eu a substituo muito facilmente. Quando eu tenho ela contratada por CLT hoje, eu continuo substituindo facilmente, a não ser que ele tenha um sindicato que possa responder por ele, ou a não ser que as instituições públicas possam dar resposta para ele, seja através da fiscalização do Ministério do Trabalho, que hoje eu acho que tem um caminho muito bom junto ao Ministério do Trabalho, uma dificuldade enorme na Previdência e o Sistema Único de Saúde, que hoje, com toda a precariedade que tem, nós temos alguns centros de referência funcionando para poder atuar e tem dinheiro público sendo investido. Aqui, se não me engano, na região serrana, tem uma estrutura montada, recém-montada, que eu não sei como é que está funcionando, porque eu acho que vale a pena investir, porque é nisso que você trabalha concomitante às instituições, seja a Câmara de Vereadores, seja a estrutura de saúde, a Comissão de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, a DRT e a Previdência Social, que por mais que se convite, é raro que eles apareçam. Então, eu acho que assim, quando a gente discute doença, a gente discute sofrimento que pode caminhar para uma doença visível, essa doença visível pode ser tratada e ser curada, ou ela pode levar a um dano permanente, com sequelas para o resto da vida, ou aposentadoria. No caso daqui de Nova Friburgo, tem 4 bancários aposentados por invalidez. Então, se a gente pega assim, caramba, eu tinha que me aposentar por invalidez, agora ele está bem porque ele pode se tratar. Não, ele não pode se tratar porque ele não vive mais bem, ele não dorme bem, ele não vai fazer compra em casa, ele não come, ele não penteia cabelo, ele não faz barba, enfim, e mulher, a primeira coisa que faz, ela corta o cabelo. Então, você começa a atuar na estrutura das pessoas e você não escova dentes. Em 1988, numa dos congressos de saúde lá em Brasília, veio um pessoal de São Paulo apresentar as lesões, quer dizer, na época se falava de lesões por esforços repetitivos, se discutia muito osteomuscular, vieram os dentistas do programa da Zona Norte, lá de São Paulo, que inseriram os dentistas, porque se eu não consigo escovar meu dente, eu perco o dente. As pessoas começaram a não mastigar porque estavam perdendo o dente, e isso gera alterações, quer dizer, se a gente discute a mão, o punho,
cotovelo, ombro e coluna, a gente vai ter que discutir muito mais, porque isso aí não está dissociado do resto. Então, a gente tem todo um contexto que tem que ser atacado para que a gente possa, de fato, fazer prevenção. Então, é dentro desse contexto que eu falo, a gente não tem que... por isso que eu acho que, assim, teve uma época que a gente fez uma reunião lá em Niterói, e que eu comecei a reunião para discutir a questão da Metropolitana 2, falando assim, sobre a história da Declaração dos Direitos Humanos. Embora isso seja antigo, né? Isso tem mais de 60 anos, quer dizer, o homem, hoje em dia eu mudo, me permito mudar, porque na época falava-se, o homem hoje todo é o ser vivo, todo ser humano, porque a mulher já está no mercado de trabalho mais do que nunca, no bancário, em alguns setores, ela é, né, majoritária, nos setores de roupa também. Então, quer dizer, hoje a mulher quase que está tomando o mercado de trabalho em um grande número de categorias. Então, se todo ser tem direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Hoje se desemprega, se troca, né, 6 por meia dúzia, porque se eu não tiver com uma doença visível na hora, eu estou trocando pelo outro. Jogo fora esse, pego o outro e adoeço o outro. O que eu faço com quem produz doenças? Aquelas empresas que produzem doenças, na maior parte delas, são empresas que hoje têm certificados de qualidade total, em que a responsabilidade social é a venda da imagem dessas empresas. Os bancos são exemplos. E assim, a gente tem tido muito problema, quer dizer, se o HSBC, e aqui eu nomeio o banco mesmo, porque eu já tive mesas redondas com esses bancos, se eles dizem que tem responsabilidade social, eles demitem 40 por uma questão de contenção de despesas, dos 40, 36 estão doentes, caracterizados com doença, com lesões visíveis em exames complementares. Aí, aonde os colegas ficaram ao não fazer esses exames? Para eu entrar, em determinados locais, eu faço todos os exames. Se eu entrar para a Petrobras hoje, fazem tomografia do operador de plataforma. Se ele sair, não fazem nem raio-x, nem escutam ele. Então, quer dizer, se eu vim falar de bancário, essa coisa serve, quer dizer, para o admissional em algumas empresas, os exames são muito rígidos, no demissional não existe, enfim, não existe exigência de exame nenhum, e o trabalhador é um móvel que vai sendo substituído em função das necessidades do gestor, enfim, comandante que estiver naquela empresa. Por isso que eu acho que é importante resgatar essa questão dos direitos, porque se a gente pegar a Constituição Federal, ela já garante também há muito tempo, quer dizer, o nosso direito à saúde, à liberdade de expressão, e cada vez que a gente se exprime ou se organiza, se proíbe sindicato de entrar em tal lugar, não se discute saúde com a presença dos órgãos que são os gestores dessa saúde. Então, acho que esse local aqui é um local essencial que a gente possa discutir saúde dentro não só desse município, é lógico que aqui é a Câmara de Municípios, mas vocês trabalham com a lógica dos polos, com as várias câmaras que existem. Enfim, e que a gente tem que discutir isso a nível de lei orgânica, a nível de saber como é que as empresas podem gerar emprego, mas empregos que garantam essas pessoas se aposentarem com qualidade de vida. Então, acho que assim, porque se a gente pegar o sistema de saúde, hoje a Lei 8080 discute uma série de coisas e diz, saúde é direito de todos e dever do Estado. Como é que o nosso Estado, nós, enquanto cidadãos, e nós, o Estado, organizados nas várias esferas, respondemos a isso quando esses trabalhadores tentam sair de licença para se tratar, não conseguem, são demitidos doentes e adoecem, e aí vem a famosa discussão assim, mas por que ele não falou antes que estava doente? Eu não vou falar antes que eu estou doente porque eu vou ser demitido. Hoje, alguns bancos passam a fazer exames periódicos quadrimestrais. Para a lei, o banco é um risco 2, então eu tenho necessidade obrigatória, por legislação, de fazer exames a cada 135 dias, o que é perverso, porque se isso aí poderia ser uma coisa boa, eu estou com uma dorzinha, ou estou com inchado, enfim, no meu punho, ou com dor no meu ombro, se eu falar, os caras me tiram da estrutura e me mandam embora, porque o início de uma dor, eles simplesmente, eu tenho o exame, se eu não falo, eles me dão hábito, eu vou levando isso. Qual é a história? Se eles descobrem que eu estou doente, eles me demitem porque eu tenho esse hábito, e isso virou uma rotina. Bradesco faz isso, se não me engano, não sei se é o Unibanco ou o HSBC que começou a fazer isso também. Bradesco já faz isso há muito tempo. A gente discutiu com eles a importância de retomar os exames demissionais, mas exames com critério. Se alguém falar que está com dor, tem que passar por exames médicos. Não é exame de carniceiro, não. Eu não posso nem falar porque açougueiro é bom. Açougueiro é uma profissão honesta que o cara vai ter que cortar a carne direito, senão ele nunca mais vai ter cliente. Ninguém vai comprar a carne dele. Então, é de carne, né? É de gente que não trabalha direito. Então, eu acho que assim, nessa questão das estruturas, a gente tem uma história de legislação
que se a do trabalho caminhou muito bem com participação de trabalhadores, tem as dificuldades, tem poucos profissionais para fazer fiscalização. A gente ainda não consegue, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem muita dificuldade de unificar as forças. Ministério do Trabalho, Sistema Único de Saúde, porque não adianta eu vir fazer, se eu sou daqui do município, da prefeitura, enfim, da Secretaria Municipal de Saúde, eu faço a minha fiscalização. Aí daqui a pouco vem ele e faz a mesma. Não, a ideia é que a gente monte, em São Paulo tem sido feito convênios em que você não vai sobrepor ações. Até porque não tem sentido, você não tem perna para fazer a mesma ação só porque eu sou federal, eu sou estadual, eu sou municipal. Se discute essa história e o cara da Previdência, quer dizer, o colega da Previdência, o que ele vai fazer? Ele tem na lei lá amarradinha, se tem doente, eu tenho que saber se essa doença tem alguma relação com o trabalho ou não. Aí, resgatando o que eu estava falando de Niterói com essa chefe da perícia, eu falei para ela assim, eu quero que você me trate como um carro. Eu duvido que eu entre com o meu carro batido aqui nessa seguradora e que diga que eu bati os 3 lados do carro e que você não vai verificar se é possível a minha história, para que você vai me pagar os 3 lados do carro. Então, eu quero ser tratado como um carro. E lá em Parcas Épocas, trataram e defenderam